Presos a 120 metros abaixo da superfície do Mar do Norte, os mergulhadores de saturação Tony Prangley e Michael Ward estavam a ficar sem ar e a congelar. A linha de contato com a superfície foi cortada e o resgate foi adiado devido a uma tempestade que atingiu a superfície. Este é o relato do desastre do mergulho de saturação Canopus Star, a 26 de novembro de 1978. O Canopus Star estava a prestar apoio de mergulho para a plataforma petrolífera offshore Barrow Alpha e para a plataforma semi-submersível próxima Hakone Magnus. Os mergulhadores Michael Ward e Gerald Tony Prangley mergulharam 100 metros abaixo do Canopus Star num sino de mergulho. Eram mergulhadores de saturação, o que significa que permaneciam submersos durante longos períodos à mesma pressão da água circundante. Desta forma, poderiam deixar o sino fazer o seu trabalho sem terem de regressar à superfície, onde seria necessária a descompressão. Os mergulhadores permaneceram basicamente no sino até completarem o seu trabalho ou regressarem à superfície e ligarem o sino a um habitat pressurizado. Assim, o equipamento de mergulho manteve uma pressão constante, evitando a necessidade de descompressão constante e reduzindo o risco de doença descompressiva. Descompactaram apenas uma vez no final do trabalho. Neste caso, não existia habitat submerso. Os mergulhadores viviam num habitat pressurizado a bordo do Star. Entraram no capô anexado ao habitat e foram baixados para o local de trabalho em profundidade. No final do dia, foram trazidos de volta ao habitat e reconectados. Michael e Tony estavam ali para estabelecer uma ligação entre o poço no fundo do oceano e a plataforma de perfuração. A sua tarefa era ligar uma linha de fluxo de 6 polegadas à flange do riser. O flange do riser estava localizado 100 metros abaixo do Star e 20 metros acima do fundo do Mar do Norte. O Mar do Norte é extremamente rigoroso, especialmente nos meses de inverno, e isto foi em novembro. Na verdade, era prática comum interromper todas as operações de mergulho no Mar do Norte durante o inverno. No entanto, a produção de petróleo diminuiu em 1978 e os trabalhos de mergulho foram adiados. A Mobile Oil e outras empresas petrolíferas decidiram continuar a operar durante os meses de inverno para aproveitar o máximo de tempo possível. No dia 25 de novembro de 1978, o sino estava a 100 metros de distância quando o tempo melhorou, mas aproximadamente às 20 horas e 30 minutos. O vento começou a soprar com rajadas que atingiram os 40 nós, bem acima da faixa de operação do Estrela. O Star tinha apenas 1 ano e contava com um sofisticado sistema de controlo para manter o sino submerso. O sistema de posicionamento dinâmico manteve a posição da Star acima dos mergulhadores, contrariando forças externas como correntes e vento. Isto evitou que o Star se afastasse e causasse uma situação perigosa para os mergulhadores. No entanto, este sistema tinha limites e um deles era a velocidade do vento. Se o vento ultrapassasse os 20 nós, as operações de mergulho tinham de ser interrompidas. No dia 25 de novembro, foram previstas velocidades de vento mais elevadas e pelas 20 horas e 20 minutos as rajadas aumentaram. O sino foi içado de volta à superfície através da piscina lunar e preso ao habitat. Mais tarde, nessa noite, à meia-noite, o supervisor de mergulho, Robert Kelly, assumiu o controle e, como o tempo melhorou, retomaram as operações de mergulho. Os mergulhadores do turno seguinte, Tony e Michael, receberam ordem para entrar no sino de mergulho e preparar-se para o trabalho. Embora a velocidade do vento tenha diminuído, a previsão
previa uma mudança na direção do vento mais tarde, o que poderia causar fortes rajadas. A pensar nisso, os mergulhadores foram baixados para a área de trabalho às 3h12. Michael Ward saiu do sino de mergulho, nadou até a parede de betão e encontrou a flange do tubo, mesmo a tempo de o supervisor de mergulho Kelly lhe enviar um rádio para regressar ao sino devido às condições inseguras. 40 minutos depois, Michael recebeu uma chamada a informar que as condições tinham melhorado e que estava na hora de voltar ao trabalho. Voltou a sair do capô, encontrou a flange do tubo e começou a ligar a linha de fluxo. O indicador de velocidade do vento do Estrela indicava vento contrário de 15 a 20 nós, próximo dos limites operacionais, mas ainda controlável. Durante quase 2 horas, tudo correu como planeado, enquanto Michael trabalhava na instalação do tubo. No entanto, às 5h45, como previsto, o vento mudou de direção e começou a soprar de norte com muito mais intensidade do que o esperado. O vento passou quase instantaneamente de 15 a 20 nós para 40 nós contra a lateral do barco. Um gerente da Star comentou mais tarde as condições do vento, descrevendo como chegou sem aviso, não como uma rajada repentina ou uma tempestade passageira, mas soprou repentinamente a 40 nós e permaneceu assim durante um período considerável de tempo, o que foi muito estranho. A Estrela foi arrastada para o lado, colidindo com a plataforma Magnus. A massa da Estrela colidiu com a trave mestra do Magnus, dividindo o mastro em 2. O capitão Roy Forrest desligou o sistema de posicionamento dinâmico e começou a rodar a proa do navio para evitar que encalhasse nos pontões gigantes do Magnus. O indicador de aborto de mergulho na ponte acendeu. O comandante ativou o alarme de mergulho a bordo e acionou o controlo de mergulho. Na sala de controlo de mergulho, uma luz de aviso e um alarme acionados pelo comandante alertaram Kelly para o perigo. Comunicou imediatamente por rádio com os mergulhadores e disse-lhes que parassem de trabalhar e se preparassem para a subida. Michael parou de trabalhar e nadou de volta para o sino de mergulho, enquanto Tony, dentro do sino, levantou o umbilical de Michael. Enquanto o comandante tentava recuperar o controle do barco, o indicador de aborto de mergulho voltou a acender e o comandante chamou Kelly no controle de mergulho, transmitindo a urgência da situação. Kelly tocou novamente o sino para verificar os mergulhadores e descobriu que o sino ainda não estava selado e não podia ser removido. Tony estava a puxar o umbilical de Michael, mas este ficou preso em alguma coisa, impedindo a porta de fechar e trancar. Tony sugeriu mergulhar para desenganchar o umbilical, mas Kelly disse que não havia tempo e que não era uma opção porque era muito perigoso. Ao tentarem desengatar o umbilical, o sino abanou violentamente na água. O capitão voltou a ligar a Kelly, pedindo-lhe que tocasse a campainha o mais depressa possível, dizendo-lhe que fizesse o que fosse necessário. Kelly tocou a campainha e ordenou que cortassem o umbilical e fechassem a escotilha o mais rapidamente possível. Quando os mergulhadores cortaram o umbilical, o cinto de mergulho embateu na plataforma Alpha, surpreendendo os mergulhadores. Apesar da interrupção, conseguiram cortar o umbilical, fechar e selar a escotilha, informando Kelly que o sino estava pronto para ser retirado. Enquanto recolhiam o sino, Kelly observava os mergulhadores num monitor na sala de controlo de mergulho. Tony registrou a profundidade a cada 10 metros, 50, 40, 30. De repente, Tony deu um salto, agitando os braços acima da cabeça e gritando: "Parem!" Pararam imediatamente a subida. Da sala de controlo, Kelly pôde ver o Moonpool
no lugar do umbilical, e os cabos guia, de peso, pendurados para baixo. Os cabos estavam inclinados para a proa do navio, e a roldana que segurava os cabos guia oscilou violentamente até se soltar, perdendo a transmissão de vídeo no monitor. O sino estava a cair a aproximadamente 70 km por hora em direção ao fundo. Michael e Tony não puderam fazer nada para diminuir ou parar a descida. Simplesmente prepararam-se para o impacto. Ambos os mergulhadores sobreviveram ao impacto relativamente ilesos, mas agora ficaram presos dentro do sino no fundo do oceano, sem qualquer linha de ligação à superfície. Demorou um pouco até a tripulação do Star perceber o que tinha acontecido. Quando ventos de 40 nós desviaram o Star, fizeram com que as linhas do sino entrassem em contato com as gigantescas correntes de âncora do Magnus. À medida que o capô se retraía, os cabos ficaram presos na corrente e partiram, cortando o fornecimento de ar respirável, energia elétrica, comunicações e, o mais importante neste caso, água quente para aquecer o capô. Tony e Michael ficaram presos no capote, sem energia ou aquecimento. O seu ar estava a esgotar-se, mas o verdadeiro perigo era o frio. A temperatura da água a essa profundidade situava-se entre 0 e 3 graus Celsius, 32 a 37 graus Fahrenheit. Sem calor, a água exterior começou imediatamente a arrefecer o interior do sino, que estava frio, úmido e escuro. Além disso, o farol de localização instalado no sino, que seria utilizado numa situação como esta, tinha se partido num mergulho anterior e ainda não tinha sido substituído, o que atrasaria qualquer hipótese de resgate, pois seria quase impossível encontrar o sino no fundo do oceano. No entanto, ainda havia esperança de que o sino, cheio de ar, pudesse flutuar o suficiente. A razão de estar no fundo era o peso colocado sob o sino, preso por cabos que passavam por guias no exterior do sino. O peso era fixado ao sino por pinos de bloqueio secundários que podiam ser removidos. Se o sino se soltar do veículo espacial, o mergulhador deverá ser capaz de escalar e libertar o peso, fazendo com que o sino suba à superfície. Mas este sino não estava equipado com este mecanismo. O sino atingiu o fundo do mar, ficando preso na lama. Os mergulhadores conseguiram abrir a escotilha, mas encontraram o fundo do mar e não conseguiram sair do sino nem alcançar os pinos para libertar o peso. Ficaram presos, esperando por ajuda da superfície. A tripulação sabia que o tempo estava a esgotar-se. Precisavam de trazer os mergulhadores para baixo e localizar o sino, mas a tempestade continuava à espreita. Qualquer tentativa de resgate levaria certamente a mais mortes. Não havia nada que pudessem fazer a não ser esperar. Após 13 horas, a tempestade abrandou e os mergulhadores de resgate localizaram finalmente o sino e garantiram uma linha. O destino dos 2 mergulhadores ficou instantaneamente conhecido quando o sino foi retirado do fundo do mar e o corpo de Tony caiu do canal e flutuou até a superfície. No final, Michael Ward morreu de hipotermia e Tony Prangley afogou-se, tentando escapar, sofrendo também de hipotermia grave. Desde 1978, as mortes por mergulho de saturação no Mar do Norte têm vindo a diminuir constantemente graças ao aumento dos procedimentos de segurança e ao avanço da tecnologia. Se gostou, deixe os seus comentários e subscreva. Obrigado por assistir.